programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor estamos aqui com vocês para compartilhar da palavra do Senhor, falar dos provérbios, orar com vocês, iniciando o programa com os provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim: os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Provérbios 10, 21. Temos como um título: Pastor de Ovelhas. Jesus veio à terra para buscar os pecadores e percorria todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Está registrado no evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36. Toda ovelha precisa de pastor para conduzi-la para o bom pasto e protegê-la de perigos e predadores. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. 1 Pedro 2, 25. A alma do homem é frágil, acumula todas as pressões do dia a dia que geram ansiedade, amargura e estresse. Depois da nossa conversão a Cristo, temos sido curados por Ele e recebemos muito cuidado dos tutores e curadores na vida da igreja. Agora chegou a nossa vez de cuidar de novas ovelhas que o Senhor nos entregou por meio dos grupos familiares. Os nossos lábios devem ser aperfeiçoados para apacentar pessoas, alimentando-as com as palavras da vida. Devemos ajudar os novos cristãos a invocar o Senhor, a ler a Bíblia e também os livros espirituais, a participar das reuniões da igreja e a servir com os irmãos. Por isso, você mesmo precisa se constituir com as verdades, lendo e participando de grupos de leitura de livros espirituais. Assim você será perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Bom dia, até amanhã com mais provérbios, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Alimento diário. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Vamos iniciar a leitura do alimento diário. A leitura bíblica, 1 Reis 11, 4. 1 Crônicas 22, 5. 2 Crônicas 2, 1. Esdras 4, 1, 5. Neemias 4, 1, 6. João 4, 1, 3. Ler com oração. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Título da mensagem de hoje: A origem do povo de Samaria. Depois de perceber a competição de João Batista, Jesus decidiu deixar a Judéia e seguir para a Galiléia. Mas para isso deveria atravessar a região de Samaria. João 4:3. Que região era essa e por que a presença do Senhor ali foi tão impactante? O Antigo Testamento mostra como surgiu o povo de Samaria. Deus honrou o rei Davi, que no final de seus dias preparou todo o material para a edificação do templo em Jerusalém. 1 Crônicas 22:5. Seu filho Salomão realizou a obra e construiu um templo para o Senhor naquela cidade. 2 Crônicas 2:1. Em sua velhice, porém, Salomão se envolveu com muitas mulheres estrangeiras, as quais lhe perverteram o coração. 1 Reis 11:4. Por causa disso, Deus fez com que sua descendência perdesse uma parte significativa do reino. No tempo do reinado de Roboão, filho de Salomão, o povo queixou-se da pesada carga de impostos que tinha de pagar ao rei. Assim, pediram-lhe que aliviasse o peso dessa carga. Roboão, porém, em vez de acatar o conselho dos mais velhos e experientes, deu ouvidos aos seus conselheiros mais jovens. Estes sugeriram que o rei aumentasse ainda mais a carga de impostos para impor sua autoridade. Isso fez com que 10 das 12 tribos de Israel se revoltassem contra Roboão e fizessem de Jeroboão rei sobre eles. 1 Reis 12:1-20. A partir daí, a nação de Israel dividiu-se em 2 reinos: o reino de Israel, ou reino do norte, cujo rei era Jeroboão, sendo Samaria a capital, e o reino de Judá, ou reino do sul, composto de apenas 2 tribos, onde Roboão permaneceu reinando. Podemos conferir essa história dos 2 reinos lendo os livros dos reis e os das crônicas. Quase todos os reis de Israel, o rei do norte, fizeram o que era mal perante o Senhor. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, 22 anos em Samaria. 1 Reis 16:24-29. O Senhor permitiu que esse reino fosse conquistado pelo rei da Síria. Observe que são 2 reinos, Israel, norte, e Judá, sul. Quando os assírios conquistaram Samaria, por um lado, eles transportaram as pessoas do reino de Israel para diversas nações pagãs. E por outro, trouxeram os povos dessas nações estrangeiras para povoar Samaria. Essa era uma tática antiga usada por governantes para dominar uma civilização. Os poucos que ficaram em Samaria, mais tarde, acabaram por misturar-se com os pagãos que então viviam na cidade. Esse cruzamento de sangue gerou em Samaria um povo misto, com sangue de estrangeiros e de judeus. Os judeus e os samaritanos não se davam, porque os judeus achavam que os samaritanos, por ter sangue misto, não eram judeus, ainda que continuassem a seguir os escritos de Moisés. Esse foi o primeiro motivo de divergência entre eles. Mais tarde, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o reino de Judá, destruiu o templo e levou cativos os judeus que viviam ali. 70 anos depois, o rei persa Ciro subjugou a Babilônia
e permitiu que parte dos judeus retornasse para reconstruir o templo, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Esse rei da Síria foi quem havia transportado os povos pagãos para Samaria. Os de Samaria queriam ajudar na reedificação do templo, mas foram impedidos pelos judeus do reino de Judá. Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Esdras 4, 3, 4. Essas gentes da terra referem-se ao povo de Samaria, que se levantou contra a edificação do templo de Israel. Versículo 5. Esse comportamento reforçou a rejeição que o povo judeu tinha aos samaritanos. A rejeição se intensificou também em um terceiro momento, na época em que Neemias retornou para reedificar os muros de Jerusalém. Novamente, os de Samaria, liderados por Sambalate, se levantaram contra a edificação. Tendo Sambalate ouvido que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Os judeus clamaram a Deus contra os de Samaria: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Versículo 4-6. Agora, conseguimos entender com mais profundidade o peso e a importância da passagem bíblica que mostra o contato de um judeu, Jesus, o Filho de Deus, com uma mulher de Samaria, um povo misturado e rejeitado pelos judeus. O alcance do rio da graça do Filho de Deus é extraordinário. Derruba qualquer barreira, suplanta qualquer obstáculo. Essa história de graça, amor, misericórdia e compaixão abordaremos depois. Louvado seja o Senhor. Um bom dia para as irmãs e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos e incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Bom
dia, amadas irmãs. Bom dia, irmã Lene. Bom dia a todas as nossas irmãs da equipe do programa Mais Amorosa. Estamos aqui já melhor, viu, irmãs? Bem melhor, graças ao Senhor. E estamos prosseguindo aí, né, na nossa luta diária, né? Individual, coletivamente, a gente é guerreira e a gente luta mesmo, tá? Mas o nosso general está conosco, né? O nosso general Cristo está conosco, por isso que a gente vence todas as batalhas, né? Um bom dia para você, seja bem-vinda. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor tem dado para nós misericórdia e graça em ocasião oportuna. Essa é a hora da gente desfrutar da graça, a era da igreja. Senhor Jesus, muito obrigado por nós estamos aqui na igreja, o corpo de Cristo, desfrutando das tuas palavras, da tua verdade. Ó Senhor Jesus, muito obrigada por mais um amanhecer e que esse dia seja contado diante do Senhor. Pedimos sabedoria, pedimos discernimento, pedimos força, energia para a gente poder estar vencendo aí todas as nossas lutas, nossas batalhas, que a presença do Senhor esteja conosco, onde quer que nós estejamos. Abençoe todas as nossas amadas irmãs, onde quer que elas estejam, elas possam estar na tua presença. Abençoa a sua família, o seu trabalho, Senhor, os seus relacionamentos, a pregação do Evangelho, que todas elas podem fazer, dando o seu testemunho e também falando de Cristo para as pessoas. Nos leva a ser ativas, todas nós. Em nome de Jesus, nós pedimos uma leitura maravilhosa também, Senhor. Dá para nós discernimento e não só conhecimento da palavra, mas possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Amém? Graças ao Senhor. Bom, irmãs, a leitura começa quando a gente abre a Bíblia, né? Então, vamos abrir, né? Nós vamos ver o azeite para o candelabro. Vamos lá. Capítulo 24, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que se tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor, estatuto perpétuo, este será pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então nós vimos que o azeite tipifica o Espírito Santo, né? E o candelabro tipifica a igreja. Então, continuamente, de tarde e de manhã, a igreja tem que brilhar, né? Tem que ter espírito na igreja. É isso que diferencia nós do mundo, né? O mundo está nas trevas e a igreja está na luz. Então, nós que somos a igreja, temos que ter a luz do Espírito Santo. E essa é uma responsabilidade do sacerdote. Então, como todos nós somos sacerdotes no Novo Testamento, a responsabilidade de manter o Espírito, né, brilhando na igreja é nossa, tá certo? Vamos exercitar o nosso Espírito para que isso ocorra, tá bom? O pão para a mesa do Senhor, versículo 5. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa do ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É a oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então, o pão, essa mesa do pão do Senhor, ficava no santo lugar, né? Então, tipifica hoje a palavra do Senhor, né? Que é pão para nós, é alimento para nós. Então, tinha 12 pães. 12 é o número perfeito, né? O número completo. E ficava 6 de cada lado. Então, o pão era comida do sacerdote. Ele era retirado no sábado e era comida para o sacerdote. Então, hoje, nós somos os sacerdotes que comemos de Cristo no lugar santo, que é a igreja, tá bom?
a pena do pecado de blasfêmia. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio, filho da israelita, e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel, que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor o ordenara a Moisés. Então aqui nós vemos Moisés com falar profético, né? Falando por parte do Senhor e trazendo a palavra do Senhor como lei para o povo. Está bem explicado aqui, né? Era olho por olho, dente por dente, né? Então, está bem explicadinho aqui para você. Capítulo 25, o ano de descanso, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 dias semearás o seu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Então aqui nós vimos o Senhor já dando instruções, né? Quando eles entrassem na boa terra, que o Senhor ia dar para eles, eles iriam cuidar dessa terra. Então ela iria descansar, né? Ele ia ser trabalhado, plantado nessa terra durante 6 anos, mas no 7º ano não era para plantar nada. Então, eles iriam colher, né, o fruto da terra, mas não iriam plantar nela. Então, eles já deveriam armazenar alimento, porque sabiam que eles teriam 1 ano sem plantação, né? Essa era a lei também, descanso para a terra. Então, quem entende de agricultura aí sabe que a terra tem que descansar mesmo, né? Seguindo aí o conselho do Senhor. Vamos lá, o ano do jubileu. Versículo 8. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu,
tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimas ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a vossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano 9º, até que venha a sua messe, e comereis da antiga. Então aqui nós vemos o Senhor abençoando a plantação deles, e eles vão ter alimento para estocar, porque no ano que não é para plantar, eles não vão ter falta de nada, certo? O Senhor deu para eles em triplo, né? Deu o que eles semeariam em 3 anos, o Senhor deu em 1 ano apenas para eles, né? Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então, a terra não é para vender, não. Então, essa terra não era para ser vendida, era a terra deles, seria herança de pai para filho. Versículo 24. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que arremir, então contará os anos desde a sua venda, o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão. Aqui eu quero fazer vocês lembrarem de Ruth, né? Ruth, nora de Noemi. Quando Noemi e o marido saíram da terra, eles venderam essa terra para outros dali da tribo, né, deles. Mas quando eles retornaram para a terra, eles não voltaram para a terra deles, porque eles não tinham condições de comprar novamente. Então, haveria necessidade de um resgatador, né? E quem que resgatou a propriedade de Noemi, né, foi Boaz. Quando ele se casou com Ruth, ele comprou a terra que pertencia ao sogro, né, de Ruth. Tá? Então, houve aí um resgatador, parente de Noemi, né, que comprou essa terra e se casou com Ruth, tá bom? Versículo 29. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano e contar da tua venda durante 1 ano. Será lícito o seu resgate. Se ele 1 ano não for resgatado, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou. Pelas suas gerações não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo, no arrebalde das suas cidades, não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Leis a favor dos pobres, versículo 35. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo.
Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Você percebe que o Senhor sempre está falando para eles: eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. Então, amados, eles ficaram muito tempo no Egito, 430 anos. E Deus era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas agora o Senhor quer mostrar para eles que Deus é o Deus deles, dessa geração. Então, você deve ter observado isso, né? Sempre o Senhor está falando: eu sou o vosso Deus, né? Leis a favor dos escravos. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, e a possessão de seus pais. Porquanto são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra e vos serão por possessão. Então, quando alguém se empobrecia, não tinha condições nem mesmo de se alimentar, ele se vendia, né, para outra pessoa da tribo ali, né? Ele trabalharia, né? Toda a família seria sustentada ali, ele trabalharia para essa família, mas durante 6 anos. No 7º ano ele sairia fogo e voltaria para sua casa, né? Então, não era para se assenhorar dos irmãos deles, né? Mas eles poderiam comprar escravos, poderiam ter escravos, forasteiros, né? Pessoas de outras raças e tudo, mas da tribo de Israel ninguém poderia ser escravo. Versículo 46. Deixá-los-ei por herança para vossos filhos depois de vós. Então, os escravos eram possessão deles, né? E poderia ser herança para os filhos depois deles, né? Para os haverem como possessão perpetuamente, os farei servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com tirania uns sobre os outros. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico e teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Então, se alguém se vendesse para pessoas de outras nações, né, ele ainda poderia ser comprado de volta pelos próprios irmãos, né? Ou seja, pelos próprios filhos de Israel. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus, parente da sua família, o resgatará. Ou, se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele, até ao ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano, estará com ele, não se assenhoreará dele com tirania à sua vista. Se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles,
os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então aqui está bem explicadinho, né, irmãs? Então, hoje também nós somos irmãos entre nós, né? Temos um dever para com os irmãos. Então, no nosso meio, se a gente sabe que alguém está passando uma dificuldade, né? A gente fica sabendo, ó, fulano está passando, está desempregado, está precisando de uma ajuda, né? Então, nós ajudamos esse irmão, certo? Porque é uma vergonha para nós uma pessoa de fora vir, né, suprir. Então, a gente supre o irmão até que ele consiga andar com suas próprias pernas, né? Então, há necessidade sim, né, de a gente cuidar dos pobres entre nós, né? Irmãs, terminamos aqui a leitura, né? E espero que você tenha desfrutado com a gente. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Fiquem com a irmã Lene, que dará continuidade à leitura bíblica, tá bom? Amanhã tem mais e eu aguardo vocês. Bom dia, irmã Vera, tudo bem? Graças ao Senhor, mais um dia de leitura bíblica. Então, hoje vamos ler Salmos, capítulo 44, versículos 9 até o 26, e o Provérbios, capítulo 10, versículos 20 e 21, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 até o 31. Dando início com os Salmos, que ainda está no contexto de apelo por auxílio divino. E começa no versículo 9. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha, e já não acompanha os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelha para o matadouro e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação será sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha. Antes os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos para nos esmagares donde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque esconde o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo está como o que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Agora, os Provérbios. Provérbios, capítulo 10, versículo 20 e 21. A falta dos justos é para escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Agora vamos ler o Evangelho do apóstolo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem
não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 16. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. O jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Amanhã continuaremos com mais uma leitura bíblica e terminaremos o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Bom dia, até amanhã, se o Senhor nos permitir, e estaremos de volta neste mesmo horário. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: E não o perceberam. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Em 1948, Deus despertou a nação de Israel ao ser estabelecido o Estado de Israel. Esse foi um forte sinal a respeito da proximidade da volta do Senhor. Estamos em 2021 e a pandemia que enfrentamos também veio para nos despertar. A pergunta que lhe faço é: você ainda ama o mundo? Ainda ama as coisas materiais? Chega, vamos acordar. No Evangelho de Mateus, vemos os sinais da vinda do Senhor. Nesse trecho, o Senhor fala coisas muito sérias. Portanto, vamos acordar. Não nos arriscamos a definir uma data exata, pois na passagem bíblica citada, Jesus deixa claro que somente o Pai sabe exatamente o dia e a hora. Mas nos é revelado que a volta do Senhor se dará em tempos semelhantes a de Noé, em que as pessoas andavam ansiosas pelas coisas dessa vida, como o que comer e o que vestir,
até que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Senhor, desperta-nos para Ti. Nos tira de toda passividade e frieza. Nos faça enxergar as coisas espirituais. Nos revela, Senhor, a respeito da Tua vinda. Mostra-nos sobre a Tua proximidade, a fim de que não estejamos presos, Senhor, às coisas dessa terra. Ajuda-nos, Senhor, a nos desarraigar deste mundo perverso, para buscarmos o Teu reino em primeiro lugar. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Senhor, te invocar, de Ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após Ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, ela não é pesada, jamais a mim por Ti amar terei. Uma nova atitude me derramarei para em plenitude Te servir. Quem ama o Senhor sem fardo suor, sua palavra pratica. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar na verdade. Faça de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pôs-se a servir. Sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, faz seguir. Te invocar, de Ti faz ganhar vida e sã natureza.
ousar seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, com todo amor. Ela não é pesada, ela não é pesada a mim. Senhor, por te amar eu terei uma nova atitude. Oh, Senhor, nós nos derramamos nessa manhã.